Este apontamento inicial deste Ser Igreja hoje é gravado num sítio lindíssimo, numa manhã de primavera, como temos tido muito poucas, no centro do Padre David de Oliveira Martins, em Ruilho, Braga. É nosso convidado o diretor, o presidente da instituição, o cônego Narciso Carneiro, a quem eu cumprimento e agradeço a disponibilidade que teve para conversarmos um bocadinho sobre um sinal da primavera da Igreja, que é a próxima beatificação de um cristão, de um fiel leigo, de um religioso de Amares. Seu cônego, a palavra é sua. Quem é que a Igreja vai reconhecer como beato muito proximamente? Manuel José de Sousa é o nome de batismo do irmão Mário Félix. Irmão Mário Félix, porque quando fazem uma profissão de votos, como sinal de desprendimento das coisas do mundo, usam um nome religioso, e é assim que ele é conhecido, irmão Mário Félix. Qual era a congregação dele? Era do Instituto de La Salle. Que temos, como sabe, aqui em Braga e em Barcelos, agora duas casas que na altura não existiam. É um jovem que vive nos tempos conturbados do fim do século, do meados do século XIX. Ele nasce precisamente em 1860 em Santa Marta de Bouro, no concelho de Amares. Aos 16 anos emigra para o Brasil. E nota-se nele uma ânsia de felicidade, como que de revolta contra a situação que tinha na altura. Está em 1860, é uma altura de muita pobreza no país, é uma altura de muitas privações, e foi nesse ambiente que ele foi criado. Uma família pobre, 7 irmãos, 4 morrem, a mortalidade infantil era muito acentuada, e ele vê-se que é um revoltado contra a situação em que vive. Vai para o Brasil, onde tem um tio. Naquela altura, ir para o Brasil era uma façanha, embora se começasse a falar na árvore das patacas, portanto seduzia naturalmente. Vai para o Brasil, onde tem um tio que tem um armazém de tecidos. E é interessante que ele passa a vida toda nisto. O pai era alfaiate, também era tecelã, ele também está enquadrado dentro dos tecidos, não é? Dos tecidos, e no Brasil começa uma busca dessa felicidade, que não encontra naturalmente no tio, porque o tio estava no Brasil para ganhar dinheiro, naturalmente, mas ele procura uma busca constante de Deus e do bem-estar da sua felicidade. É seduzido por um pastor evangélico e aprende com esse pastor a manusear a Bíblia, a ler, a meditar, de tal forma que mais tarde vamos encontrá-lo a citar a Bíblia de cor e a citar a imitação de Cristo de cor também. Passados alguns anos, ele, insatisfeito, regressa à Igreja Católica e encontra um padre jesuíta no Rio de Janeiro que o instrui na vida, na religião cristã, católica, e então ele começa um novo período da sua vida. Insatisfeito e possivelmente aconselhado por esse padre jesuíta, regressa a Lisboa com recomendações para um tal Joade, que era pajem do cardeal Neto de Lisboa, que o enquadra na vida civil em Lisboa, mas que era um entusiasta da obra de La Salle. E penso que foi esse tal Joade que o entusiasmou, abriu a porta onde ele se poderia enquadrar. É assim que ele parte
já com 28 anos, parte para Madrid, e apresenta-se na casa-mãe da obra de La Salle, para ser admitido como irmão dessa mesma obra. Portanto, é um percurso todo ele de descoberta, de anseios, de procura da verdade, de procura da felicidade, do bem-estar, da paz, da tranquilidade. E ingressa então nesse instituto e lá permanece nos diversos afazeres que o Instituto lhe ia determinando, com uma doação, uma generosidade, uma humildade que se nota perfeitamente neste percurso de vida. E depois, quer dizer, ele chega a Madrid, professa em La Salle, integra-se na instituição e percorre várias casas da congregação, está sempre em Espanha, quando chega à Guerra Civil Espanhola, ele teve esta frase da década de 30, na 36. Ele chega a pronunciar mesmo esta frase: quem sabe se nestes tempos conturbados que a Igreja em Espanha está a viver, eu não serei um dia mártir. Portanto, havia, com aquela perseguição religiosa que aconteceu, que foi uma coisa feroz mesmo, espantosa, que não aconteceu em parte nenhuma do mundo, como aconteceu em Espanha, de lado a lado. Na verdade, só religiosos são mais de 4.500 religiosos que são fuzilados. Foram bispos? Bispos são 45. A verdade é que nas vésperas do martírio, em 27 de julho de 1936, a Casa-Mãe de Madrid manda evacuar os religiosos de Griñón. Apenas ficam os alunos externos, ficam um servidor da instituição, fica o diretor e ficam os inválidos e os incapazes. Nesta altura, o irmão Mário Félix tem 78 anos, portanto, um homem ainda para mais para o tempo, já com uma certa idade avançada, e eles vão precisamente buscá-lo à igreja onde ele estava a rezar. Reúnem... Eles, os comunistas. Os comunistas. O que é certo é que vão buscá-lo os chamados mercenários. Vão buscá-los e, em frente ao colégio, dizem-lhes que tinham sido condenados à morte. Mandam-nos voltar para a parede, eles negam-se a voltarem-se para a parede, então, de frente, são fuzilados e ali caem e ali morrem. Só por serem religiosos e só por serem cristãos. Isso é uma... Portanto, a causa de beatificação dele deve-se ao martírio por ódio à fé. Certo. Digamos que é o aspecto extremamente relevante da vida deste homem de Portugal, da margem. Os mártires da Guerra Civil Espanhola, de Griñón, naturalmente que têm todo o direito em serem beatificados, porque para a beatificação são necessárias duas coisas: ou o martírio, ou então qualquer graça ou qualquer milagre que porventura aconteça. Aqui não era necessário graça nenhuma, bastaria provar que eles tinham sido mártires da fé. E foi isso que eu tentei provar. Está completamente comprovado e passaria no esquecimento se não tivesse descoberto que havia um português no meio daqueles mártires. Desculpe interrompê-lo, mas quando disse eu tentei provar, é que o Sr. Cónego é autor de um livro sobre precisamente esta figura da Igreja Portuguesa do século XX. Sim, eu uma altura estava a ler umas coisas sobre a Guerra Civil Espanhola e como a Guerra Civil Espanhola, e conforme disse, é de tal forma violenta, de tal forma nefasta, que aquilo despertou-me o interesse na minha leitura e descobri lá
no meio daqueles mártires todos, descobriu lá um que tinha entre parênteses Bouro. E eu, quando vi aquela palavra, Bouros há muitos, em Espanha, em Portugal, há muitos Bouros. Mas como eu sou natural de Bouro, naturalmente aquilo espicaçou ainda mais a minha curiosidade e tentei saber e descobrir. Verifiquei que era efetivamente de Bouro, Bouro, Amares, não de Santa Maria, como eu pensava que era, mas de Santa Marta de Bouro, que são duas freguesias vizinhas, e que penso que é o primeiro beato do Concelho de Amares. Portanto, quando vi que era de Bouro, fui buscar todos procurar dados. Fui a Grignão, encontrei lá um irmão que tinha convivido com ele, tinha sido dos que tinham sido retirados de La Salle, tinha sido um dos que tinham sido retirados na véspera para Madrid, e que tinha convivido com ele e que me contou a vida dele toda, e foi baseado nestes dados e noutros que lá recolhi que publiquei um livrinho, não só para chamar a atenção, mas também para dizer que havia um português de Amares que estava entre os mártires de Grignão. Há uma coisa aqui que é importante. Podíamos refletir sobre uma certa indiferença dos cristãos e dos cristãos de Braga, da Diocese de Braga, perante este facto que não é comum. E então nós em Portugal e na Diocese de Braga não temos tantos beatos nem tantos santos quanto isso, e sobretudo do nosso tempo, porque não é do tempo da Idade Média, onde tudo é nebuloso. Não, este homem existiu no século XX, foi martirizado no século XX, ele é uma testemunha e é um testemunho da fé no século XX. Portanto, há uma certa nebulosidade. Eu penso que é bom referir que o Sr. Cônego Narciso, ao escrever o livro, tira do esquecimento ou da penumbra esta figura que tem de ser mais conhecida. Estamos no ano da fé, estamos a comemorar os 50 anos do concílio. No ano da fé há um apelo a que se conheçam os testemunhos da fé no nosso tempo. Este é um homem desse tempo. Acha que o exemplo dele tem ainda leitura hoje, no início do século XXI? Tem por vários motivos, mas primeiro ele é criado e educado numa família profundamente cristã, e quer queiram, quer não, andem por onde andarem, enquanto a sociedade não voltar efetivamente à família e à valorização da família, o mundo não avançará. Agora, desculpe, repita isso, porque acho que o que disse é tão importante que é bom que não passe assim no meio de uma entrevista. Se fosse escrito a gente sublinhava, não é escrito. Eu peço-lhe que repita essa ideia muito central desta conversa. Eu penso que as pessoas estão a começar a cair em si, que vivemos num tempo de loucos, e que tudo aquilo que se tem feito em favor da família tem sido negativo, a nível político, a nível social, e até mesmo a nível religioso não se tem acentuado, embora haja um esforço, se nota um esforço, mas não se tem acentuado suficientemente que aquela fase feita de que a família é a célula da sociedade. É necessário provar que é efetivamente a célula da sociedade. E este beato brota precisamente de uma família. Depois há uma coisa que é importante, é a inquietação, a busca, a procura da verdade, a procura da felicidade, a procura que não são só os bens materiais. Ele vai para o Brasil, naturalmente, pela vida miserável em que vivia. Basta dizer, como já disse há momentos, que uma família de 7 filhos, 4 morrem. No contexto social e económico da altura, era complicado. Ele vai naturalmente em busca de um bem-estar maior, de maior comodidade, mas não despreza esta busca da verdade, esta busca da felicidade e os sacrifícios que este rapaz faz para a encontrar.
temos de nos situarmos na altura própria, que para ir daqui a Lisboa eram precisos 3 dias, carros de cavalos, que para ir chegar ao Brasil era preciso 2 meses. Temos de nos situar na época. E com todas estas dificuldades, ele não desiste. E parte para Lisboa, parte para o Rio de Janeiro, volta a Lisboa, parte para Madrid, quer dizer... Era um inquieto. Era um inquieto. Só para encontrar o bem-estar e a felicidade que ele buscava. Num abandono total, não consta que ele tivesse voltado à família, não consta que ele tivesse voltado a casa. Enquanto não encontrou um local onde se sentisse em paz, em harmonia, em tranquilidade, em serenidade, este rapaz não descansa. Isso é um exemplo para os dias de hoje, porque hoje os filhos nascem já pré-formatados. Os pais, até o dia do nascimento. Até o dia do nascimento, é isso. E até o futuro dos próprios filhos é programado, parece que é ser programado pelos pais. Há uma falta de liberdade hoje de escolha, de opções, de caminhos, de bem-estar. E o bem-estar e a felicidade do século XXI são os bens económicos, é o material, é o imediato, é o carro, é a parabólica, é não sei o quê, não sei o que mais, quer dizer, apenas se pensa nisso. E criou-se este ambiente de tal forma que hoje as famílias têm imensa dificuldade em sobreviver no meio desta barafunda e desta confusão em que estão a viver. Portanto, este Beato Mário Félix, como irá ser conhecido tal, é uma pedra preciosa para a vida da Arquidiocese de Braga e pode ajudar a recristianizar e na nova evangelização, que é um desafio dos últimos papas, a figura dele. O que é preciso para o tornar mais conhecido? Porque eu penso que a maioria esmagadora dos nossos ouvintes, eu conheço há muito pouco tempo, graças ao livro que o Sr. Cónigo escreveu, se caso contrário ter-me passado perfeitamente despercebido. Penso que a Igreja e a Igreja local ainda não está mobilizada para esta figura que honra, não só porque sobe aos altares, e isso é muito importante, mas porque a Igreja Universal lhe reconhece virtudes para que seja tomado como modelo. Bom, os mártires não são de uma igreja ou de outra, são da Igreja Universal. É evidente que a igreja local tem uma responsabilidade muito grande na memória dos seus filhos. E aquilo que está a acontecer, penso eu, também já não me compete a mim, e eu dei o pontapé de saída, se pode dizer. Eu queria até sublinhar que penso que foi uma inspiração de Deus o ter lido aquele nome. Mas compete à Diocese agora organizar as coisas no sentido de que o mártir seja conhecido e tirar partido da vida, de doação, de generosidade, de entrega, de busca da verdade, de busca do bem-estar, da felicidade que toda a gente procura e que lhes custa alcançar porque não seguem os caminhos corretos. Hoje deixam-se influenciar e portanto, hoje os caminhos corretos são os caminhos da influência, porque as próprias famílias têm dificuldade na educação dos filhos. Em Portugal entregou-se a educação dos filhos aos tribunais. São os tribunais que hoje educam as pessoas. E decidem as coisas. E está um caminho errado. E tudo isto tem de ser revisto. A Igreja tem nisto uma preponderância muito importante e espero que, e sei que estão a organizar as coisas no sentido de que, com o aproximar da beatificação, que será 13 de outubro em Tarragona, com o aproximar da data, que a Igreja local se pronunciará e se mobilizará mesmo no sentido de dar
enfim, vista a este membro nascido no Concelho de Amares, que penso ser o primeiro beato do Concelho de Amares, e que será um exemplo a explorar pela mesma Igreja, no meio do seu ensino e no meio da sua dinâmica pastoral. Sr. Cónego, muito obrigado. Fica aqui um apelo, que nós todos nos sintamos interpelados por esta figura ímpar da Igreja Universal, que deu a sua vida por amor a Cristo. Ele é vítima do ódio à Igreja e a Jesus Cristo. Ele é um exemplo para os nossos tempos, em que os cristãos também são perseguidos, não com a violência física que foram os mártires de Grignon e o irmão Mário Félix, mas com outras formas mais subtis, mas nem sem deixar de ser formas violentas de perseguição. Um último, pedia-lhe só que dissesse uma referência. Escreveu o livro. Eu já o li, com muito proveito, com muito interesse. Como se chama, onde se pode comprar o livro que escreveu sobre este irmão Mário Félix? Eu escrevi o livro já há uns anos atrás, entretanto fiz esforços no sentido de que o livro fosse conhecido pelas entidades competentes. Fiz mesmo chegar, através de um amigo, fiz chegar o livro à Causa dos Santos a Roma. Sei que ficaram muito contentes com o livro, que era muito importante aquele testemunho, porque o tornava mais conhecido. O livro tem estado aí nas livrarias e até foram vendidos muitos exemplares até. Pronto, a forma com que nós agora o vamos tornar mais conhecido vai ser, penso eu, na divulgação que se vai começar a fazer dentro em breve. Não queria deixar de referir isto, porque penso que a Diocese vai tomar posição no meio desta beatificação. Naturalmente, nessa altura, a sua vida será mais conhecida. E sobretudo será mais divulgada, porque o livro é uma coisa pequeninha, uma coisa que chamou a atenção para um facto. Tenta descrever em linhas gerais o percurso deste irmão, mas naturalmente que há muita mais coisa a explorar. Nunca me dediquei a isso, mas seria muito interessante saber porque é que ele porque é que ele escolheu o nome de Mário e Mário Félix, que não é um nome muito habitual. Onde é que ele foi buscar isto? Quais foram as influências que o levaram a escolher o nome, por exemplo? Porque é que foi para La Salle e não foi para outra coisa qualquer? Porque aquilo que aconteceu durante os 10 anos que ele esteve no Rio de Janeiro seria interessante descobrir. Enfim, há muitas coisas a explorar ainda, mas isso deixo para as pessoas especialistas, que não sou especialista. Aquilo que eu quis foi chamar a atenção para um mártir português que existia entre os mártires de Grignon e que penso que é o único português que é a vítima da Guerra Civil Espanhola, e que este irmão teve um percurso que é um símbolo daquilo que cada um de nós deve ser na vida. Sempre interrogando-se, sempre questionando-se, sempre procurando a verdade e a felicidade. Sr. Cónego, muito obrigado. Ficamos à espera de mais notícias sobre esta beatificação, que com certeza que nos havemos de encontrar, pelo menos mais próximo do acontecimento, para recordar mais uma vez a vida deste homem extraordinário, que é um paradigma, é uma referência, é um modelo para os tempos que correm. Muito obrigado. Bom dia, obrigado.